na igreja, no culto pela primeira vez. Já estive aqui outras vezes, passando aqui em viagem, e eu louvo a Deus por esse privilégio. Obrigado, pastor Alessandro, pela amizade, pela confiança, pelo convite e por esse privilégio que Deus nos dá de estar aqui. Que Deus continue abençoando esta casa, esta família espiritual. E vou dizer aquilo que nós dizemos ali também em São José dos Campos, na igreja da cidade: este lugar não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Então, que este lugar, essa família espiritual aqui em São Gabriel do Oeste, continue sendo um lugar de começos e recomeços para as famílias dessa cidade, dessa região, e que a bondosa mão do Senhor continue estendida sobre vocês, com crescimento, avanço, salvação, pessoas sendo batizadas e o reino de Deus avançando aqui neste lugar. Eu creio que este segundo semestre de 2026 será melhor do que todos os outros anos que nós já vivemos. O melhor de Deus está por vir. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Trago a saudação da igreja da cidade. Eu moro lá em São José dos Campos, 5 minutos da igreja. Quem já esteve lá conhece a dinâmica ali. Eu moro pertinho da igreja, e nós servimos a Deus. Sou um dos pastores naquela casa, mas é o lugar que eu menos paro é São José dos Campos. Viajo o tempo todo. Sou gestor de relacionamentos da rede Inspire, como o pastor Alessandro disse. Eu cresci em Campo Grande, não sou Campo Grande, mas cresci em Campo Grande. Então tenho pais, familiares e todos ali. E nesses dias agora, a nossa filha, genro e netinha vieram da Alemanha, estavam de férias. O genro retornou hoje e a gente está aproveitando, curtir um pouquinho a netinha também. Já apresento para vocês a família. Trouxe aqui, convidei alguns primos, os fiéis escudeiros, né? Márcio, Júnior e Sérgio, são amigos e primos. Eu falei: olha, vamos conosco lá servir ao Senhor e adorar o Senhor em São Gabriel. E eles prontamente aceitaram o convite. Obrigado pela companhia. Fazia muitos anos que a gente não tinha o privilégio de fazer uma viagem juntos, né? E é muito bom estarmos aqui, queridos. No final da mensagem, quando orarmos, a mídia vai projetar aqui um QR Code na tela. E o que é esse QR Code? Eu usei uma inteligência artificial, pedi para ela fazer um vídeo resumindo a mensagem que eu vou ministrar aqui nesta noite. Então é um vídeo feito por inteligência artificial. Depois da mensagem aparece o QR Code, você pode escanear, enviar o link lá para o seu WhatsApp, para o grupo da família, e serve também de evangelismo, né? Aquilo que eu vou falar de uma forma didática, usando a inteligência artificial. E por que eu faço isso? Para incentivar essa nova geração de jovens e adolescentes a usar a tecnologia a serviço do reino. Então vai aparecer aí o QR Code. Trouxe alguns livros e quero fazer aqui menção de um dos livros que trouxe, que é editado pela editora Inspire, que é As Palavras de Maria. Pouco tempo atrás nós fizemos uma série na igreja da cidade sobre as palavras de Maria, foram 3 ou 4 domingos. É um livro escrito pelo pastor Carlito Paz, falando sobre o que Maria disse sobre Jesus, e é uma ferramenta de evangelismo. Por quê? Imagine um livro escrito por um pastor, falando sobre as palavras de Maria e prefaciado por um padre. Olha que coisa interessante. Então, se você tem aquele amigo que você está evangelizando, um vizinho, um parente, então você pode entregar esse livro, porque aí não tem por onde a pessoa correr. Ela vai dizer: mas o que eu quero saber? O que um pastor fala sobre Maria? Mas aí está prefaciado pelo bispo emérito da cidade de Taubaté, que é amigo do pastor Carlito. E ele diz assim: olha, tudo que o meu amigo Carlito fala sobre Maria é verdade. Então é uma ferramenta de evangelismo. Fica a dica para você levar esse livro e presentear um parente, um amigo. Tenho certeza que vai ser uma mensagem de Deus ao coração desta pessoa. Amém? Eu tenho aqui uma foto da minha família. Sou casado com a Andréia há 33 anos. Estamos caminhando aí para os 34. Casamos muito cedo. Eu vou fazer 52 daqui uns dias, dia 22 de agosto. Casamos com 18, ela tinha 16, por isso temos 33 anos de casados. Deus nos deu 3 filhos, Damares, a nossa filha mais velha, casada com o Gabriel, e pais da Luna. E os avós sabem o que eu estou dizendo quando a gente fala de netos. A nossa netinha está prestes a completar 3 aninhos, é um presente que Deus nos deu, e a gente ganhou o privilégio esses dias de ser avó 24 horas por dia. A gente está cuidando dela esses dias que estamos em Campo Grande, então a gente está aproveitando bastante cada momento. E eles são pastores da nossa igreja lá no norte da Alemanha. Felipe tem 29 anos, casou com a nossa norinha Agatha, é uma filha que Deus nos deu. Ela é dos Estados Unidos, casaram, eles moram em Orlando. E o mais novo é o Guilherme, que vai fazer 25 anos. Esse pastor é solteiro, está orando e é crente, é gente boa.
vai que Jesus resolve ouvir uma oração de alguém aqui de São Gabriel, junta com ele que está lá em Orlando, e olha, e fica tudo certo. Brincadeiras à parte, essa é a nossa família. Guilherme nasceu em Portugal quando estávamos lá, ficou até os 7 anos, depois fomos para a Alemanha. Somos pastores em Portugal, no interior de Portugal, durante 7 anos e meio numa igreja portuguesa. De lá Deus nos enviou para o norte da Alemanha para plantar uma igreja, plantamos e ficamos 16 anos. E há 2 anos atrás transicionamos para a filha e para o genro. Então Guilherme nasceu em Portugal, cresceu na Alemanha, ficou 1 ano no Brasil e faz 2 anos que mora em Orlando também. Essa é a nossa família que está espalhada pela face da terra. E você que tem a sua família por perto, aproveite cada minuto junto. Aproveite para documentar com fotos, vídeos. Sabe por quê? Porque você não sabe a geografia do céu para o próximo ano. Nunca imaginamos que um dia a nossa família está espalhada, pastor. E hoje é um grande desafio fazer uma chamada de vídeo, porque no horário de São Paulo, a Alemanha está 5 horas na frente e Orlando está 2 horas atrás. Então você colocar todo mundo em uma chamada de vídeo, todo mundo é adulto, tem os seus compromissos, é um desafio. Então aproveite enquanto você pode, aproveite cada minuto, cada momento. E já fica aqui uma dica profética: se você ainda não convidou essa pessoa que está ao seu lado, que não é da família, para pagar um açaí, para pagar um almoço, um churrasco, aproveita ainda esses meses que ainda falta de 2026. Quem está entendendo a mensagem aqui? Aproveite, irmão, não é porque a gente fica protelando, adiando. Aproveite, marque logo esse almoço, marque logo esse café, fala assim: olha, vamos para um churrasco, eu vou pagar o churrasco, você vai ter o privilégio de desfrutar da minha presença. Brincadeiras à parte, eu quero incentivar você a valorizar o tempo de comunhão entre os irmãos. Amém, queridos? O tema que eu quero trazer nesses próximos minutos, nesta noite, é um tema que eu julgo que é bem importante, sobre o poder da intencionalidade. Nada relevante no mundo é construído por acaso. E deixa eu dizer algo sobre isso, sobre intencionalidade, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter na nossa vida. Quem vive sem intencionalidade acaba vivendo por reação. Quem não é intencional acaba vivendo uma vida reativa. E deixa eu dizer algo para você: Deus não nos criou a sua imagem e semelhança para vivermos reagindo às situações da vida. Deus deseja que você seja alguém intencional. E quando eu penso em intencionalidade, deixa eu dizer algo para você: a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária, sabe onde que está? Está na intencionalidade. Então deixa eu dizer algo para você que nesta noite eu viajo o tempo todo e a maior parte do tempo eu estou em mesas com pastores e líderes. Então é muito café, é muito encontro, é muitos momentos à mesa. E sabe o que eu aprendi? Que um café nunca será só um café. Um momento de almoço nunca será só um momento de almoço. Um encontro nunca será só um encontro. Sabe o que é aquele momento do café, aquele momento do almoço, aquele momento de mesa que você tem com alguém? Minha querida irmã, aquele chá da tarde para tomar o chá e comer o pão de queijo, nunca será sobre chá nem pão de queijo. É um momento profético, uma oportunidade do céu para você manifestar a presença de Deus naquela mesa. Então um café nunca será só um café. Você talvez trabalha com, não sei, motorista de aplicativo. A próxima corrida não é só um passageiro, é um momento que você tem para manifestar o céu na vida desta pessoa. Porque nós carregamos a presença de Deus, e nós, como carregamos a presença de Deus, somos a resposta que o mundo precisa. Nós temos a resposta que as pessoas precisam. Nós estamos num ano político, é um ano desafiador na política brasileira. Eu não vim aqui para falar de política, mas a resposta que o Brasil precisa não está no próximo presidente, nos próximos senadores, ou deputado estadual, seja o federal. A próxima resposta que o Brasil precisa está sentada ao seu lado, é alguém que carrega o céu na terra. Então, nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Ninguém chega a um destino sem intencionalidade. Como eu viajo muitas vezes de carro, e a maioria dos lugares são lugares que eu não conheço, eu tenho que colocar o GPS, o Waze ou o Google Maps.
E quando eu coloco o endereço e clico seguir viagem ou avançar, aquele endereço, o GPS me leva ao destino que eu coloquei. Mas se eu não colocar, se eu não for intencional e colocar o endereço para onde eu quero ir, talvez eu vou parar em um lugar onde eu não gostaria de parar. Então nós precisamos ser, a igreja é resultado de intencionalidade. Por isso esse é o tema desta noite, o poder da intencionalidade. Eu amo, se tem uma coisa que eu amo, é bolo de pote, pastor. Sabe aquele bolo de pote? E eu descobri, por acaso foi a minha mulher, já fiquei, não briguei com ela, porque depois de 30 anos de casado não tem mais como brigar com alguém que você está casado. Mas sabe aquela coisa, eu falei, amor, por que você fez isso? Ela disse assim, olha, entre a minha casa, que é 5 minutos da igreja da cidade, tem uma rua lá, e é um cantinho assim, tem um lugar que tem uma doceria. E ela disse, amor, eu descobri que lá vende bolo de pote. E ela comprou um bolo de pote desse tamanhozinho assim, de ameixa. E aquilo é um negócio muito celestial, aquilo, eu amo aquele negócio. E depois que eu passei a primeira vez, às vezes eu saio da igreja indo para casa, eu nem quero passar lá, mas de repente o carro para na porta, eu sou obrigado a descer. Pastor, aí eu sou obrigado a descer e falar, já que o carro parou aqui, sem eu querendo, então eu vou comprar o bolo de pote. É só aquilo, é uma coisa básica, pequenininho, pastor, assim, mas pensa num negócio bom, sabe, dá uma alegria do céu dentro assim de mim, assim, eu fico feliz da vida. E outro dia antes da viagem, eu falei, já que o carro conhece o endereço, vou deixar ele parar lá. Parei, comprei o bolo de pote, vai comer aqui, vai não, vou levar para casa. E eu ia sair de viagem, vinha para cá. E eu comprei, cheguei em casa, coloquei em cima da mesa, na hora que eu sentei, eu falei, agora, deixa eu preparar a mensagem que eu vou ministrar em São Gabriel. Eu coloquei assim a sacolinha em cima, de repente, eu falei, peraí, tem um negócio interessante, eu tirei uma foto. Olha que interessante, é uma sacola bem pequenininha, que é uma coisa pequenininha assim, um bolinho de pote. Mas na hora que eu parei, coloquei em cima da mesa e fui preparar a mensagem, Deus começou a falar algo comigo sobre o bolo de pote. Sabe, irmão, o próximo bolo que você for comer nunca vai ser sobre o bolo. Entende isso? Nunca é sobre o que você vai fazer. Quando eu olhei a sacola, eu falei, peraí, eu dei até um zoom. Oba! Seu Divinos chegou. O nome da doceria chama Divinos. Não estou ganhando nada para fazer isso aqui, tá? Não ganho um centavo para ganhar. Pelo contrário, eu contribuo lá. Eu dou uma oferta toda semana naquele lugar. Chama Divinos. E aí eu falei, peraí, tem um negócio interessante. Eu tirei a foto, essa sacolinha bem pequenininha. Oba, seu Divino chegou. Aí olha só a intencionalidade. Registra esse momento. Está lá o desenho da máquina. Registra esse momento e tem o Instagram. Eu não faço propaganda de coisas, onde eu vou comer, nada. Mas nesse momento eu falei, merece uma foto e merece um post no Instagram. E já vou falar de intencionalidade, porque Jesus sempre foi intencional. Eles foram intencionais. Olha só, poderia ser só uma sacolinha, mas eles usaram a inteligência e foram intencionais. Levando as pessoas, olha, faça uma foto, marque-nos no Instagram. Eu falei, só pela intencionalidade deles, o bolo de pote é bom, mas a intencionalidade foi melhor. E aí surgiu esta mensagem. Ouça, a pergunta que fica aqui nesta noite é, você está sendo intencional na sua vida, ou você está apenas reagindo às urgências que a vida apresenta para você? Irmão, todo dia vai surgir alguma coisa urgente. E outro dia a gente estava num momento de férias com a família e de repente aconteceu um estresse. Eu sei que aqui em São Gabriel não acontece estresse em famílias e tal, mas de repente uma situação lá e na hora eu fiquei, peraí, eu falei, para tudo. Não, será que é de Deus? Será que eu não falei, não é de Deus? E alguém diz, mas como é que não é de Deus? Eu falei, está muito estressado esse negócio. Sabe aquela coisa assim que alguém diz, mas tem que resolver agora, em 1 minuto, tem que dar a resposta. Eu falei, Deus não está nesse negócio, porque Deus não faz nada assim, sabe, em cima do joelho. Eu falei, pode parar com esse negócio, nós precisamos estabelecer intencionalidade. Quando vem a pressão e diz, tem que ser agora e responder, irmão, eu já fico com o pé atrás. Eu falei, meu Deus, não trabalha desse jeito. De repente, assim, do nada, a gente tem que... Quando alguém chega para você e diz, mas tem que ser agora, irmão, eu já fico preocupado, porque Deus, Ele é um Deus muito intencional naquilo que Ele faz, e nós precisamos ser intencionais. E quando eu olho para esse tema, e olho para a Bíblia, eu descubro que na Bíblia, queridos, está cheio de pessoas que foram intencionais. Eu quero ver alguns exemplos com você nesta noite. Em primeiro lugar, pessoas intencionais sabem para onde estão indo.
Esse é o primeiro ponto. Pessoas intencionais sabem para onde estão indo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E qualquer lugar não serve para um filho de Deus. Entende isso? Você, para vir a essa casa nesta noite, nesta família, para pertencer, porque você não é frequentador, você pertence a essa casa, você foi intencional. Eu não sei quais são as opções de domingo à noite, São Gabriel, mas pelo menos você tinha algumas opções. Você poderia sentar no seu sofá, ligar uma Netflix e maratonar uma série da Netflix. É uma opção. Você poderia ter escolhido ir jantar fora. Você poderia ter escolhido, sei lá, fazer qualquer coisa, mas você foi intencional. Você está aqui e o fato de você estar sentado aqui nesta celebração é porque você foi intencional. Hoje eu vou para a casa do Pai Celestial adorar a Ele. Pessoas intencionais sabem para onde estão indo, e nós vemos um exemplo aqui em Josué, capítulo 24, verso 15. Ele está diante de todo o povo de Israel, e ele diz assim para o povo: eu não sei vocês, agora quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não perguntou para o pessoal o que eles queriam. Ele não perguntou para a família: aí, vocês querem ou não servir ao Senhor? Ele declarou, ele foi intencional. Ele diz: eu não sei vocês, agora eu e a minha casa, nós tomamos uma decisão, nós serviremos ao Senhor. Ouça, queridos, quando você não direciona algo na sua vida, quando você não é intencional, alguém irá direcionar você. Eu me lembro de uma história que o meu pai contava, quando hoje é dia dos pais, e parabéns a todos os papais que estão aqui nesta noite. E quando eu era pequeno, meu pai contava uma história da escola dele, ou seja, já faz alguns dias. Se eu vou fazendo 52, meu pai vai fazer 75, tem alguns dias. Mas a história era o seguinte: um cavalo marinho que perdeu os pais do cavalo marinho morreu, e ele ganhou 3 moedas de ouro de herança. Então ele ficou triste, mas alegre. Triste porque perdeu os pais, mas feliz porque sobrou uma herança de 3 moedas, então ele estava rico. Mas ele cresceu, quando ele nadava pelos mares, ouviu crescendo falar de um tal de tesouro perdido em alto mar. Então ele diz: já que eu não tenho mais família, estou rico, mas eu posso ficar mais rico, então eu vou em busca do tesouro perdido. E ele começou a nadar por alto mar. Daqui a pouco um peixe esperto, cuidado com os espertos aí, sempre vai ter um peixe esperto, encontrou o cavalo marinho e disse: onde vais com tanta velocidade, com tanta rapidez? Ele disse: olha, sabe de uma coisa? Eu ganhei uma herança, eu tenho 3 moedas e eu vou em busca do tesouro perdido. O peixe deu um sorriso e falou: rapaz, você caiu no lugar certo, eu tenho o mapa do tesouro. E todas as vezes que eu penso nisso, eu lembro desta senhora. Essa semana passada virou notícia, uma empregada doméstica que caiu num golpe. Ela transferiu para as pessoas que a enganaram 230 mil reais que ela juntou a vida toda, um dinheiro que ela recebeu, caiu num golpe, por ganância, porque ela achou que ia ganhar milhões em cima daquilo lá. Alguém contou uma história para ela e ela perdeu o dinheiro, perdeu tudo que ela tinha. Então aquele peixe disse: eu tenho um mapa. Quanto que custa? 1 moeda. Ele pagou e agora ele tinha um mapa do tesouro. E ele continua nadando, e daqui a pouco ele encontrou outro peixe. Onde você vai com esse mapa, cavalo marinho? Ele diz: rapaz, olha, eu estou em busca do tesouro perdido, eu tenho um mapa. E o peixe diz: rapaz, eu sei aonde que é o tesouro perdido, mas esse negócio é longe, você vai demorar para chegar lá nadando, mas eu tenho uma nadadeira elétrica aqui, que se você comprar, você vai rápido. Quanto custa? 1 moeda. Ele pagou, e agora ele tinha um mapa e uma nadadeira elétrica, então ele ia muito rápido. Daqui a pouco ele encontra o Senhor dos mares, o Senhor tubarão, e diz: aonde você vai com tanta pressa, cavalo marinho? Ele falou: Senhor dos mares, eu estou indo em busca do tesouro perdido. Ele disse: você sabe que eu sou o maior nadador, ninguém nada como eu, e eu nado pelo mundo todo, e eu acabei de passar pelo tesouro, e eu não nado, e você não nada mais rápido do que eu, mas se você quiser. Aí ele abriu a boca e disse: entra aqui que eu te levo lá. Está até hoje em busca do tesouro. Então cuidado, gente,
Se você não for intencional, alguém vai querer dirigir a sua vida. Se você não for intencional, um peixe esperto vai aparecer dizendo para você: olha, eu sei como fazer isso. Entende isso? Você que está nas mídias sociais, cuidado com as propagandas. Sempre vai aparecer um tal de um coach, um curso, alguém que te ensina a ficar rico, mas essa pessoa está pobre, mas ela está te ensinando. Você entende isso? Olha, paga um valor aqui que eu te ensino a ficar milionário, mas a pessoa não ficou milionária. Não, eu te ensino o caminho das pedras, mas ela mesmo. Então cuidado com quem quer ensinar, mas ele nunca cruzou aquele caminho. Então nós precisamos ser intencionais. Quando você não é intencional, alguém vai querer conduzir a sua vida. E pessoas intencionais sabem para onde estão indo. Por isso Josué disse: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E eu creio que cabe uma pergunta para todos nós: qual é a estação que o Espírito de Deus está liberando sobre nós nesse segundo semestre de 2026? O que Deus está liberando sobre a sua vida? Sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre a sua vida profissional, emocional, sentimental? O que o Espírito de Deus está liberando para esta nova estação? Eu creio que tem uma nova estação do céu preparada para cada um de nós, em todas as áreas, irmãos. Uma das orações que temos feito de um tempo para cá, de uns meses para cá, é sempre fazer dessa oração. É uma oração muito curta e simples. Eu vou dizer o que Deus tem me levado a orar, e tem sido muito simples dessa forma: Senhor, me dê um coração que sente. Pastor, deve ser muito ruim alguém ter um coração que não sente nada. E a minha oração tem sido essa: Senhor, eu quero ter um coração que sente. Eu não quero ter um coração emborrachado, insensível. Eu quero ter um coração que sente. Senhor, me dê ouvidos que ouçam, olhos que veem, e que os meus pés caminhem em direção àquilo que o Senhor preparou para mim. Eu não quero dar um passo fora da vontade do Senhor, mas eu também não quero ficar aquém e não viver aquilo que Deus preparou para mim. Eu creio que há uma estação profética para a sua vida, para o seu casamento, para as suas emoções, para a sua saúde, para as suas finanças, para a vida emocional, intelectual, em todas as áreas. Há uma nova estação de Deus preparada para nós. E nós precisamos estar com o coração alinhado com o céu, dizendo: Senhor, guia os meus passos, dirija os meus passos. O que o Senhor quer que eu faça nesse segundo semestre de 2026? Quais são os lugares? Essa é uma das orações, pastor, que a gente faz muito, eu e minha esposa. Porque a nossa vida é muitas agendas, é muito encontro, é muita reunião, é muito encontro com pastores e líderes. Estamos servindo ao Senhor, mas a nossa oração, pastor, é essa: Senhor, nos coloque na mesa certa. Pode ser com o pastor, mas tem que ser na mesa certa. Que o café seja o café certo. Que o restaurante seja o restaurante certo. Que a poltrona do ônibus seja a poltrona certa. Que eu entre no Uber certo. Entende isso, querido? Quando nós aprendemos a depender de Deus e deixar o Senhor nos guiar, até aquilo que sai errado, sai certo. Porque tem hora que parece que dá errado. Não sei se já aconteceu com você. Parece assim que começa a dar tudo ruim. Antigamente eu ficava chateado, mas eu aprendi a depender de Deus. Quando começa a dar tudo ruim, Márcio, eu já paro e digo: Senhor, o que o Senhor está querendo fazer aqui? Me ensina o que está acontecendo aqui. E aí você começa a perceber que você vai sentar ao lado de alguém que talvez você não sentaria, porque se estivesse no horário certo você não estaria lá. Você não estaria naquele banco, você não estaria naquele avião, você não estaria naquele ônibus, você não entraria naquele Uber. Outro dia, sabe, deu tudo errado. Eu ia viajar, sair de São José, sempre eu pego o ônibus, tem um ônibus que sai da rodoviária de São José até o Terminal 2 de Guarulhos, é a coisa mais prática que tem. E aí eu vou chamar o Uber, da minha casa, pertinho da igreja, para a rodoviária. Meu irmão do céu, pensa no estresse, chama o Uber, 5 minutos, 10 minutos, na hora que está chegando, cancela e vem outro. E eu pensando: meu Deus do céu, vou perder o ônibus. Ainda bem que eu estou em tempo de chegar no aeroporto, mas misericórdia. Irmão, o tal do Uber, 20 minutos, um negócio assim, não tem lógica, é 2, 3 minutos chega o Uber. Nunca aconteceu, pastor. 20 minutos, 10 minutos, o cara cancelou, depois mais 10 para chegar. Meu Deus do céu, eu já estava no estresse. Sabe, irmão, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Será que vai dar tempo de pegar outro? E naquele estresse todo, pronto. Aí eu, sabe, já fica nervoso, porque a gente é ser humano. E naquele momento eu parei, falei: para, tem uma coisa errada aqui, ou coisa certa acontecendo. Falei: Senhor, sabe uma coisa? Vai ser o que o Senhor quiser. Atrasou, perdi o ônibus. Perdeu o ônibus, que ia para o aeroporto.
teria que esperar o outro. Eu fiquei olhando e falei, rapaz, essa Dutra, só Jesus na causa, é muito trânsito, vai que dá um engarrafamento e tal, vou ter que pagar uns 200 de Uber, mas é melhor pagar 200 de Uber do que perder a passagem. E fiquei naquela, falei, sabe de uma coisa? Sem estresse, vou chamar um Uber de São José para o aeroporto. Uma dor no coração, o que vai fazer o quê? Aí chama o Uber, aí eu vejo um senhor também, ele foi lá e o ônibus dele atrasou também, ele comprou errado a passagem, era do posto de gasolina, ele comprou dali, perdeu o ônibus também. E aí parado do lado, ele chamando o Uber, eu olhei para ele, boa tarde, senhor, boa tarde. Eu falei, você vai para onde? Estou indo para o aeroporto. Eu falei, eu também estou, acabei de chamar um Uber, não quer dividir o Uber? Ele falou, vamos, bora. Aí eu falei, peraí, tem Deus nesse negócio. Aí estamos no Uber, conversando, conversa vai, conversa vem e tal. E eu falei, e o senhor está indo para onde? Sabe para onde que eu vinha para Campo Grande? Ele falou, sabe para onde o senhor está indo? Ele falou, estou indo para Campo Grande. Eu falei, eu também estou indo para Campo Grande. Aí eu falei, só falta a gente ir sentado do lado, assim, aí fechou, né? E aí, irmãos, a gente começa a conversar, trocamos os telefones, e aí eu percebo que o atraso do Uber, o cancelamento do Uber, não era cancelamento do Uber, nem era atraso, era Deus me colocando numa geografia diferente, para ir de São José com aquele homem durante 1h20, conversando, para pegar o contato dele, para depois a gente marcar um café com as nossas esposas em São José e ir conversar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o próximo atraso nunca será um atraso, o próximo desencontro nunca será o desencontro, será Deus conduzindo a sua agenda. Nós precisamos convidar o Senhor para guiar os nossos passos. Qual é o próximo destino profético que Deus tem para você? A próxima reunião no banco, irmão, nunca vai ser só uma reunião, nunca vá para uma reunião achando que é só uma reunião. Nunca vá assinar um contrato achando que isso tem a ver com contrato, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com contrato, não tem a ver com comida, tem a ver com o propósito de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Quem está entendendo esta palavra? Segunda coisa, pessoas intencionais priorizam aquilo que é importante. E Paulo nos ensina algo aqui em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Quantas coisas? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pessoas intencionais entendem que não é possível fazer tudo. Deixa eu dizer algo aqui para você que talvez vai te puxar o freio um pouquinho. Você não é o salvador da pátria. Para de querer resolver o problema de todo mundo. Diga para quem está por seu lado, com um sorriso profético, bem bonito assim, olha, você não é Deus. Lembra essa pessoa? Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que ele gosta de querer resolver o problema de todo mundo. E outro dia eu falava com um pastor, ele dizia, rapaz, eu me meti numa fria, eu me meti numas dívidas complicadas e agora já foi. É porque chegou um irmão da igreja que estava com um problema no comércio e para salvar o comércio eu entrei na causa e comprei a briga dele. O problema agora é meu. Você entende? Ele falou, e estou aprendendo a duras provas que eu não devia ter me metido nesse negócio. Eu quis ajudar o irmão, mas eu entrei numa fria. Irmão, nós temos que entender isso. Pessoas intencionais priorizam o que é importante. E Paulo ele fala, eu decidi uma coisa, eu vou fazer só uma coisa. Existem muitas coisas que a gente pode fazer, mas só uma é importante. Pessoas intencionais não se envolvem em todas as coisas. Irmão, tem muita coisa competindo com a sua agenda. Tem muita coisa querendo a sua atenção. E você precisa ser intencional. Eu preciso entender, eu não vou resolver o problema de todo mundo. Eu não posso estar em todo lugar. E cuidado com aquelas pessoas que são sanguessuga. É aquele tipo de gente, mas tem que ser agora. Cuidado com esse tipo de gente. Eles vão sugar tudo de você. E na hora que você estiver fraquinho, eles te deixam na mão. Eu sei que aqui em São Gabriel não existe esse tipo de gente, mas em São Paulo tem. Na Alemanha tem. Nos Estados Unidos tem. Gente que exige a sua atenção. Tem que ser agora. Não, irmão, vai esperar para amanhã. Vai esperar para depois. Nós estamos com a nossa netinha e está sendo um aprendizado. Eu já estou orando, sei o que o senhor está querendo me ensinar, que mensagem o senhor está querendo me dar. Que ela vai fazer 3 anos, é um amor. Mas tem hora que a gente diz não, ela diz sim. Lulu,
não é agora. Mas a Lulu quer agora. E a gente às vezes tem que bater o pé. Não, Lulu, não vai ter agora. Ela não toma sorvete na Alemanha, mas aqui no Brasil ela está tomando sorvete. E hoje a mamãe já disse: Lulu, agora sorvete vai ser uma vez na semana. Entrou no carro com a gente, com os avós, já disse: vovô Harry, vovó Deia, Lulu quer sorvete. E a gente diz: o que a mamãe disse? Não, Lulu quer sorvete. Aí quando não funciona com o vovô Harry, ela vira para a vovó Deia: vovó Deia. E a gente tem que lembrar o que a mamãe disse. E irmão, é uma coisa muito gostosa de viver. Só que a gente descobre que a gente não está preparado para esses negócios. Pensa, meu irmão do céu. Eu fico olhando e falo: rapaz, como é que... Eu já não lembro como é que era os filhos. O mais novo já tem 25. Como é que era esse negócio? Depois de tantos anos, você lidar com uma criancinha assim, sabe? Com aquelas coisas, aquelas birrinhas tão queridinhas, mas que não é não. Entende isso? E muitas vezes a criança quer na hora. E a gente tem que aprender a dizer: olha, não vai ser agora. Mas eu quero levantar. Não, só levanta da mesa depois que você terminar de comer. Então, tem muita coisa concorrendo com a nossa agenda, com a nossa atenção. E Paulo, ele é claro, ele é categórico nisso ele diz: eu não faço muitas coisas, ele diz: eu faço apenas uma coisa eu faço. Isso revela uma vida focada, uma vida direcionada, uma vida disciplinada. Se você deseja viver o propósito de Deus, aquilo que Deus preparou para você nessa cidade, neste país, você precisa responder pelo menos 3 perguntas. Primeira pergunta: o que Deus me chamou para eu fazer? Durante 30 anos fui pastor de igreja local, e nesses últimos 2 anos eu ajudo a cuidar de quem cuida. O negócio é lidar com líderes. E muitas vezes chegam propostas: pastor, que tal pastorear uma igreja? Eu falei: não quero. Mas é uma igreja grande. Não interessa. Nesse momento da vida, Deus não me quer pastoreando igreja, Ele me quer sentando à mesa com pastores. Há uns anos atrás, se me perguntasse se fazer isso que eu faço hoje, eu diria: jamais quero fazer. Você gosta de ficar viajando o tempo todo? Deus que me livre. Hoje, a coisa que mais me agonia é eu pensar que eu vou ter que ficar parado num lugar. Porque Deus tem um momento diferente nessa altura da minha vida. Então a primeira pergunta que eu preciso responder: o que Deus me chamou para fazer? Mas é bom, sim, mas nem tudo aquilo que é bom para você. Mas é lícito, nem tudo aquilo que é lícito para você. Pode ser bom para o pastor Alessandro, mas o que é bom para o pastor Alessandro pode não ser bom para mim, porque Deus tem algo específico para o vosso pastor e Deus tem algo específico para a minha vida. Entende isso? Então nós precisamos responder essa pergunta: o que Deus nos chamou para fazer? Segunda pergunta: o que eu preciso deixar para trás? Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Nós precisamos responder essa pergunta. Outra pergunta: no que eu preciso concentrar as minhas energias hoje? O que o momento pede para eu fazer? Estou casado há 33 anos e eu preciso responder essa pergunta: que tipo de marido a minha mulher precisa, Sérgio, agora, aos 52 anos, depois de 30 anos juntos? É diferente de 20 anos atrás. Que tipo de pai eu preciso ser agora para os meus filhos, que são homens adultos? É diferente de 20 anos atrás. Que tipo de mulher você precisa ser para o seu marido hoje? Entende isso? As configurações vão mudando. Nós não temos mais filhos pequenos, agora estamos cuidando aqui, por poucos dias, da Datinha. Mas nós não temos mais filhos pequenos, é uma outra configuração, uma outra estação. Então nós precisamos responder isso: no que eu preciso concentrar as minhas energias hoje? Nós precisamos ser intencionais em nossas decisões, e eu oro para que o Espírito de sabedoria venha sobre a sua vida. A Bíblia diz em Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que vai dar, sem fazer acepção de pessoa. E a sabedoria responde algumas perguntas: o que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer, o que precisa ser feito. Que o Senhor te encha de sabedoria celestial, para que você saiba definir e decidir o que precisa ser feito nessa estação. Terceiro lugar: pessoas intencionais plantam o futuro todos os dias. Gálatas capítulo 6, verso 7. Diz assim o texto: a pessoa sempre colherá aquilo que semeia. O homem colhe aquilo que semeia. A pessoa sempre vai colher aquilo que semeia. E pessoas intencionais, elas plantam o futuro todos os dias.
Se existe uma herança na vida de alguém, é porque alguém plantou. Não sei quantos anos tem essa casa, pastor? 44 anos. Eu acredito que há pessoas aqui desde o início da igreja. Quem é daqui desde o início da igreja? Cadê os irmãos desde o início? Temos algumas poucas mãos levantadas desde o início. Essas pessoas viram muitas estações acontecer aqui, mas a maioria de vocês, 99% não levantou a mão. Sabe o que vocês estão colhendo? Aquilo que essa geração que levantou a mão plantou há 44 anos atrás. Vocês estão entendendo? Nós somos resultados daquilo que foi semeado lá atrás. Tudo na nossa vida é uma semeadura. Toda colheita começa com pequenas decisões. E uma pequena decisão pode ser um elogio. Eu não sei se você é como eu, a gente é muito analítico nas coisas. Você chega num lugar, você vê, tem excelência ou não tem, o tratamento, a forma. E a gente que viaja o tempo todo, você está em todo o ambiente, de todo tipo de jeito que você pode imaginar. E eu costumo olhar, e normalmente quando eu vejo alguma coisa fora do lugar, alguma coisa que está em desordem, eu chamo o responsável. Eu não vou pontuar, eu não vou escrever isso lá no Google. Eu sempre dou avaliação, mas eu faço de tudo para não dar uma avaliação negativa. O negativo eu vou olhar na pessoa e dizer, olha, eu quero te dizer uma coisa, isso aqui não está legal, sou um cliente, e olha, isso aqui não foi bom, por favor, mude na próxima vez. Mas muitas vezes, quando a gente vê uma coisa boa, a gente fica quieto. E eu aprendi que a mesma velocidade que às vezes nós temos de criticar, nós deveríamos elogiar. Elogiar. Foi bem atendido? Deus parabéns, irmão, para o atendente. Foi bem tratado no restaurante? Agradeça o garçom e diz, olha, parabéns pelo tratamento. Hoje nós fomos numa cafeteria em Campo Grande, num restaurante, tomar o café do Dia dos Pais. Pensa num ambiente legal. E eu chamei na pessoa que estava servindo. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu quero dar os parabéns para vocês pelo ambiente, pela comida, pelo tratamento. Parabéns, vocês estão com excelência. Aí a pessoa dá aquele sorriso bonito, leve, diz, olha, muito obrigado, volte sempre. A gente tem que aprender a elogiar. Um elogio, você semeia algo bom na vida de alguém. Aprenda a semear isto. Um telefonema, irmão. Quanto tempo custa para você escrever uma mensagem de WhatsApp? Um elogio, uma oração, um livro, uma conversa, uma oferta na vida de alguém? Outro dia, do nada, irmão. Meu Deus do céu. Já aconteceu de você brigar com a oferta? Quem já brigou com a oferta alguma vez aqui? Alguém está entendendo? Não é eu que disse? Quando vem no coração, faz isso, a gente começa a discutir com a oferta. E do nada veio um rapaz, meu irmão do céu, que eu conheci na Alemanha, ele está em Santa Catarina, e Deus diz, faça um pix para ele agora, nesse valor. Eu discuti com a oferta, que loucura é essa? Por quê? De novo, fui dormir, aí escrevi um WhatsApp, fulano, passa o seu pix. Ele passou o pix, mandei o pix e mandei o print, falei, Deus te abençoe. Ele disse, meu Deus, pastor, quanto tempo a gente não fala? Pastor, eu estava orando hoje o dia todo por esse valor que eu precisava pagar uma conta, e Deus falou comigo, você entendeu que eu mando no negócio? Eu não sei, irmão, para de brigar com a oferta. Quando o Senhor colocar algo no seu coração, semeie esse negócio, porque vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida de alguém. Amém? Vamos semear o futuro. E eu termino dizendo, Jesus viveu com absoluta intencionalidade. Olha só, 3 textos aqui sobre Jesus. Lucas 19:10. Ele diz assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se perdeu. Eu vim com um propósito, eu vim buscar e salvar quem perdeu. Em outro texto, João 18:37, ele diz, foi para isso que eu nasci. Ele era intencional. Em Marcos 1:38 ele diz, foi para isso que eu vim. Jesus era muito intencional, irmão, ele não perdia tempo, ele não ficava gastando tempo com coisas ou pessoas que não eram o propósito de Deus para a vida dele. E essa é a minha maior preocupação e desejo e oração e cuidado. Eu não quero estar nas mesas que Deus não quer que eu esteja. Eu tenho mais passado do que futuro, humanamente falando. Irmão, 52, já está na curva assim descendo. E você que está nessa, passou dos 50, bem-vindo, estamos juntos. Nós temos mais passado do que futuro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não, como assim, pastor? A não ser que você vai viver mais de 100. A não ser que o Elon Musk inventa algum chip, alguma coisa aí, que a gente, sei lá. Mas por via de ré, irmão, 52. Meu Deus do céu. Já vivi pra caramba. E eu sei que é uma corrida contra o tempo, e eu não quero estar em lugares que Deus não quer que eu esteja nessa altura da vida, pastor. Eu quero gastar os meus dias que eu tenho da melhor forma, servindo ao Senhor, e a melhor forma é eu estar onde quer que Ele esteja. Onde Ele fala, eu quero naquela mesa, é lá que eu quero estar.
quero te convidar a se colocar em pé nesse instante. Nós precisamos ser intencionais. Intencionais. E eu tenho 3 perguntas. Coloque aí na tela, por favor, e nós queremos orar juntos. 3 perguntas aqui, que eu creio que são relevantes nesta noite. Qual área da sua vida hoje está ligada no piloto automático? Se me permite usar aqui uma figura, o Senhor te dá um martelo na mão hoje, a gente vai quebrar o botãozinho do piloto automático na nossa vida. Sabe aquela coisa que a gente aperta o botãozinho e vai? Eu amo, quando estou na estrada, ligar o piloto automático, não tem coisa melhor para quem dirige. Só que na vida não dá para viver no piloto automático. O Espírito de Deus é que guia a nossa vida. Então a gente vai desligar o piloto automático e dizer: Senhor, assuma o controle da minha vida. Nesta semana que está iniciando, eu quero estar na mesa do café que o Senhor preparou para mim. Qual café o Senhor quer que eu tome? Em qual mesa? Entende isso? Não tem a ver com o café, tem a ver com quem vai estar sentado do outro lado da mesa com você. Senhor, eu quero mandar uma mensagem para quem o Senhor quer que eu receba a mensagem. Irmão, se eu for contar testemunhos aqui de mensagem, sabe aquele negócio que vem no coração, pastor? Uma vontade de escrever para alguém na hora, e a gente às vezes fica, mas por que eu vou escrever para essa pessoa? Irmão, escreva, para e escreva. Fulano, está tudo bem? Sabe aquele vontade de orar por alguém? Do nada. Dá uma vontade de orar, não sei porquê. Irmão, pare e ore por essa pessoa e mande a mensagem para ela: acabei de orar por você. Você não faz ideia o que essa pessoa está passando do outro lado. Eu quero estar no time de Deus. Eu quero estar vivendo no time de Deus. Qual é o tempo de Deus para a minha vida? Então, qual é a área da sua vida que está sendo conduzida no piloto automático? Segunda pergunta: o que Deus está chamando você para fazer de forma intencional? Vamos fazer a partir de hoje. Vamos ser intencionais naquilo que fazemos. E terceiro, qual decisão precisa ser tomada hoje que vai transformar o seu amanhã? Na maioria das vezes nós já sabemos o que a gente precisa fazer, a gente fica protelando, mas chegou o momento da gente desligar o piloto automático e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou começar a ser intencional. Eu quero orar com você nesse instante. Eu não sei em que área, o que Deus ministrou ao seu coração, mas peça para o Senhor, convide o Senhor para fazer parte das suas decisões. Eu não sei dessas 3 perguntas o que faz sentido para você, mas esta é uma noite para entregarmos no altar do Senhor, na presença do Senhor, aquilo que precisa ser entregue, o controle das decisões. Não vamos caminhar mais no piloto automático. Vamos ser intencionais, vamos ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele espera de nós. E nesse momento, você que está aqui, talvez pela primeira vez ou não, diz assim: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu reconheço que sou um pecador, e quero aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu recebo o perdão dos meus pecados nesta noite e faço um compromisso de servir a Cristo. Eu quero orar por você, você que está tomando esta decisão. Segundo, você que estava afastado, distanciado da casa do Senhor, e você toma a decisão de reconciliar-se com Deus hoje e voltar a caminhar nesta família espiritual. Eu quero orar por você. Terceiro, você que é um desigrejado. O que é o desigrejado? É aquela pessoa que ama a Deus, mas não encontrou uma família. Talvez você já rodou por muitos lugares, você ama a Deus, mas não se identificou. Não dá para viver como um desigrejado. Nós precisamos de uma família para pertencer, e esta casa, esta igreja é uma família para pertencer. Você estava desigrejado, mas você encontrou uma família aqui hoje. E quarta pergunta: você que ainda não se batizou em 2026 e você deseja se batizar, e o que é o batismo? É uma declaração pública para o mundo espiritual e físico, dizendo: eu sou uma nova pessoa, eu sou um filho de Deus, uma filha amada de Deus, eu sou uma nova mulher, um novo homem em Cristo, por isso vou me batizar. Se você se identifica com uma dessas 4 perguntas e está dizendo sim para elas, eu quero orar por você. Eu gostaria de convidar, onde você estiver, você que está aceitando a Cristo, reconciliando, você que encontrou uma família ou deseja se batizar, apenas dê um sinal com a sua mão, levante uma das suas mãos e diga: pastor, eu sou esta pessoa, eu quero orar por você nesse instante. Levante uma das suas mãos, pode levantar. Deus abençoe. Você que está levantando a mão, eu vejo pessoas grandes e pessoas pequenas aqui levantando a mão, pastor. Nunca ignore a decisão de uma criança. E eu vejo crianças levantando a mão, adolescentes levantando a mão aqui nesta noite, dizendo: eu estou entregando. Deus abençoe
a sua decisão. Deus abençoe a sua decisão, minha filha. Deus te abençoe atrás. Deus abençoe pelo seu sim. Deus abençoe pelo seu sim, minha filha. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Eu quero orar, nós vamos terminar agora. Eu quero orar. Eu gostaria de convidar você que levantou a sua mão, se você pode, sair do seu lugar. Eu gostaria de orar, pegar na sua mão, te cumprimentar e orar com você. Você pode vir aqui à frente, você que levantou a sua mão, dizendo: estou aceitando a Jesus. Vem cá, meu filho, chega aqui. Vem. Isso, Deus te abençoe. Parabéns pela sua decisão. Como é que é seu nome? Kaique? Deus te abençoe, Kaique. Deus te abençoe. Como você chama? Vem aqui, Kaique. Não corra de mim não, vem aqui. Fica aqui comigo. Como é? Juliana, Deus te abençoe pela sua decisão, Juliana. Amém. Que coisa linda, queridos. Decisões são tomadas. Deus te abençoe. Você é a Maria Eduarda. Parabéns pela sua decisão. Que essa decisão traga bênçãos de Deus sobre a sua vida. Vamos orar por eles, querido. Você pode estender as mãos para cá, vamos abençoá-los. Pai, obrigado por essa noite, pelas decisões, pelos sims que foram tomados aqui nesta noite. Por cada sim. Aqueles que também não levantaram a mão, mas disseram sim no coração. Nós oramos para que esta decisão traga bênçãos espirituais sobre a vida do teu filho, da tua filha, no nome de Jesus. Que este sim seja um novo começo, uma nova estação espiritual na vida dos teus filhos. Uma estação de bênçãos, uma estação de novidade do céu para a vida deles. Que eles, Senhor, vivam tudo aquilo que o Senhor preparou. E que esta família espiritual seja o lugar onde eles serão acolhidos para caminhar com o Senhor. Nós os abençoamos, aqueles que estão